Você já se perguntou alguma vez por que, apesar de orar, sua vida continua parecendo vazia? Por que as promessas de transformação parecem distantes enquanto você luta com os mesmos padrões, as mesmas ansiedades, os mesmos vazios internos? A resposta está em algo que poucos cristãos realmente compreendem: a diferença abissal entre ter Deus em sua vida e colocar Deus em primeiro lugar. Jesus foi claro quando disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mas, querido ouvinte, existem dimensões ocultas nesta verdade que vão além da religiosidade superficial. Há territórios sagrados do coração que só se abrem quando seu primeiro fôlego se torna oração, quando o seu despertar diário se transforma em um encontro divino. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: "Deus, eu te entrego o governo do meu coração desde este amanhecer. Que minha vida seja evidência do teu poder transformador. Que esta declaração seja sua cerimônia diária de investidura rumo a uma existência completamente renovada." Comecemos. Número 1. Seu primeiro fôlego decide o rumo de todo o seu dia. Quando você abre os olhos pela manhã, não é apenas o seu corpo que desperta, é o seu espírito que recebe uma nova oportunidade de se alinhar com o céu. Aquele primeiro fôlego que você toma sem pensar, aquele ar que enche seus pulmões antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, não é coincidência. É Deus lhe dizendo: "Eu te dou vida mais uma vez." Jó, capítulo 33, verso 4, declara com poder: "O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida." Não é o seu despertador, não é a sua rotina, não é o costume que o mantém de pé. É o sopro do Altíssimo tocando sua alma e lembrando você de que tem um propósito. Mas aqui está a pergunta que pode mudar a sua jornada. Você está despertando automaticamente ou está despertando conscientemente em Deus? A maioria abre os olhos e imediatamente pensa no celular, nas pendências, no que falta, no que pesa. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, até o ato de respirar se torna adoração. Aquele ar que entra se transforma em um sussurro de rendição. Aquele fôlego que você exala pode ser um obrigado silencioso que sobe ao trono. Porque antes de falar, você já está orando. Antes de se mover, você já está adorando. Sua respiração se torna uma oração sem palavras. Acordar assim é um ato sagrado. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele quer entrar nos primeiros minutos. Porque se ele rouba o seu foco, desvia o seu dia. Se ele enche sua mente de ansiedade, rouba a paz que Deus já havia oferecido ao soprar vida sobre você. É por isso que muitos sentem que o dia começa em caos. Não porque Deus não está presente, mas porque não demos a ele as boas-vindas. O inimigo não precisa de um grande ataque. Às vezes, ele só precisa da sua distração. Mas quando você escolhe consagrar o seu primeiro fôlego, está dizendo ao céu: "Senhor, esta vida é tua desde o primeiro segundo." Os antigos monges sabiam disso. Eles não começavam o dia correndo, começavam em silêncio. Respiravam profundamente e mergulhavam na presença. Porque sabiam que se a alma não se alinha desde o início, o dia se desorganiza. Hoje, essa prática contemplativa não é coisa do passado, é uma chave para viver com poder espiritual. Você pode transformar seu quarto em um santuário, sua respiração em incenso e seu corpo em um templo que se abre para o Rei. Lembre-se disso. Seu corpo não é apenas carne e osso, é um templo vivo. Quando desperta, não apenas o biológico se ativa, mas também o espiritual. É como se o templo abrisse suas portas ao amanhecer e dissesse: "Venha, Senhor, entre, esta casa é tua." E quando você faz isso, tudo muda. As decisões que você toma, a forma como enfrenta os problemas, a maneira como responde ao mundo, tudo começa a fluir de uma fonte mais alta, mais pura, mais poderosa.
Colocar Deus em primeiro lugar não começa em uma grande igreja, nem em uma pregação de domingo. Começa com o seu primeiro fôlego, com aquele instante em que, sem palavras, sua alma diz a Deus: obrigado por mais um dia, faça em mim a tua vontade. E acredite, quando Ele é o primeiro, todo o resto encontra o seu lugar. Porque não é apenas um ato religioso, é uma reestruturação espiritual. O caos se acalma, a mente se organiza, o coração se centraliza. E sim, haverá dias em que você vai acordar com dor, com cansaço, com angústia. Mas mesmo nesses dias, o fôlego continua sendo um milagre. Mesmo em meio à luta, sua respiração pode continuar sendo oração. Porque o fato de você ainda respirar é prova de que Deus não terminou com você. Ele continua soprando vida, porque ainda há promessas a serem cumpridas. Ainda há graça suficiente para este novo dia. Então, da próxima vez que você abrir os olhos, pare um momento. Não corra. Não pense em tudo o que você tem para fazer. Respire profundamente. E enquanto faz isso, lembre-se, esse ar é santo. Esse primeiro fôlego é um convite para viver em comunhão. É Deus batendo à porta do templo e perguntando: você vai me deixar entrar primeiro hoje? E quando você faz desse primeiro fôlego uma oração silenciosa, está declarando algo tremendo. Minha vida não me pertence, ela pertence a Ele. E essa entrega, esse gesto invisível, muda toda a atmosfera. Porque quando o primeiro é sagrado, o restante se alinha. Quando o começo honra a Deus, o restante do dia caminha sob a sua bênção. Não é mágica, é princípio espiritual. O Espírito de Deus te fez. O sopro do Todo-Poderoso te dá vida. Então, como não começar agradecendo? Como não fazer do seu primeiro ato do dia um altar invisível, um instante de comunhão profunda? Você não precisa de muitas palavras, apenas uma respiração consciente, uma rendição silenciosa, uma recepção ao Espírito Santo. Quando o seu primeiro fôlego se torna oração, você está declarando que sua vida pertence a Ele desde o primeiro momento. E essa declaração silenciosa muda tudo o que vem depois. Porque quando Deus é o primeiro, Ele transforma o ordinário em sagrado, o caótico em paz e o incerto em propósito. Assim começa uma vida transformada, assim começa um dia verdadeiramente abençoado. Número 2. O que você constrói em segredo com Deus sustenta sua vida em público. Há algo profundamente revelador em entender que sua alma não é um acidente nem um espaço vazio. É um templo, uma obra em andamento, projetada para a glória de Deus. Mas ela não se constrói sozinha. Cada dia que você decide buscar a sua face, cada amanhecer em que escolhe a comunhão em vez da pressa, você está colocando mais uma pedra nessa arquitetura eterna. O que parece invisível aos olhos humanos é visível e glorioso no mundo espiritual. O que outros chamam de tempo perdido, o céu chama de edificação. Colocar Deus em primeiro lugar a cada manhã não é um costume bonito, nem uma disciplina religiosa. É uma obra de construção espiritual. Quando você se ajoelha, quando fecha os olhos, quando respira profundamente e o convida a fazer parte do seu dia, você está dizendo: Senhor, faz a tua obra em mim. Hoje, de novo, sou o teu templo. E isso muda tudo. Como diz a Escritura em 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, não somos qualquer estrutura. Somos sagrados. Somos portadores da sua presença. Cada manhã de comunhão autêntica com Deus é uma pedra colocada com precisão no seu interior. São tijolos eternos que fortalecem a alma para resistir. Porque a vida não é leve. As tempestades virão, os ventos soprarão, mas se o templo está bem alicerçado, ele não cairá. É nesses momentos silenciosos com Deus que as colunas do caráter são reforçadas, que o terreno da fé é nivelado, que paredes invisíveis se erguem para protegê-lo do colapso emocional e espiritual. Mas aqui está o perigo.
construir apressadamente. Muitas vezes queremos ter um relacionamento profundo com Deus, mas sem alicerces. Queremos a paz sem o altar, a fortaleza sem a intimidade, a sabedoria sem a palavra. E assim como uma casa construída na areia desmorona quando chega a chuva, uma alma sem comunhão diária não resiste aos embates do dia. Por isso, Jesus disse no Evangelho segundo Mateus que o homem sábio edifica sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Não há outra base segura. A comunhão matinal com Deus não é apenas uma opção, é uma necessidade vital, porque ali, naquele tempo que o mundo considera improdutivo, se forja a estabilidade emocional, a clareza mental, a humildade do espírito. É ali que a alma cansada encontra renovação, que o coração ferido encontra consolo, que a mente dispersa se centraliza no eterno. Não se trata de orar por rotina, mas de entender que naquele silêncio estão sendo desenhados os planos do seu dia. E Deus, como arquiteto perfeito, sabe onde fortalecer, onde lapidar, onde restaurar. Mas a pressa moderna é inimiga dessa obra. Levantamo-nos correndo, olhamos o telefone antes de olhar para o céu, nos enchemos de listas de tarefas antes de ouvir a voz do Espírito. E sem perceber, começamos a construir em desordem. Acrescentamos coisas, mas não fundamento. Fazemos muito, mas sem direção. E o que deveria ser um templo se torna um labirinto. Por isso precisamos parar, dar espaço para o sagrado, voltar a priorizar o arquiteto antes do calendário. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, está dizendo: Senhor, não quero construir sozinho. Toma o projeto, guia-me em cada decisão, fortalece o que está fraco, derruba o que não serve e ergue em mim um templo digno da tua presença. Essa é a oração que transforma. Porque você não está apenas melhorando sua vida, você está sendo edificado a partir do eterno. Deus não faz remendos superficiais, Ele transforma desde as raízes. E não importa como estejam hoje seus muros. Talvez sua alma se sinta fraturada, rachada pelas decepções, desgastada pelo tempo sem comunhão. Mas Deus é especialista em restaurar templos. Ele não precisa de estruturas perfeitas, apenas de corações dispostos. Ele só precisa que a cada manhã você diga: aqui estou, volta a construir em mim. E Ele fará. Porque o seu espírito deseja habitar em você não apenas como visitante, mas como residente eterno. Uma vida que coloca Deus em primeiro lugar se torna uma obra-prima em construção. E mesmo que o mundo não veja os planos, você sabe que há um processo divino em andamento, porque cada encontro matinal com Deus é um investimento na eternidade. Você não está perdendo tempo, está ganhando propósito. Você não está apenas falando ao vento, está permitindo que a palavra viva edifique dentro de você um espaço onde o céu e a terra se toquem. Uma alma bem construída não se abala com as circunstâncias. Permanece firme porque seus alicerces foram postos na comunhão íntima com o arquiteto divino. Assim se edifica uma vida que não se quebra. Assim se levanta um templo que reflete a glória daquele que o habita. E tudo começa a cada dia, naquele momento secreto em que você escolhe sentar-se aos pés do construtor eterno e dizer: hoje, novamente, edifica em mim. Porque quando Ele é o primeiro, todo o resto toma o seu lugar. E sua alma se torna casa, altar e morada do Deus vivo. Número 3. Um coração sem governo divino sempre termina em caos. Há uma realidade que muitas vezes ignoramos. O coração, essa parte invisível que define nossas decisões, não foi criado para governar a si mesmo. Ele foi projetado para ser trono, não rei. E quando você mesmo ocupa esse trono, quando deixa que suas emoções, suas feridas, seus medos ou sua lógica humana ditem as decisões do dia, o resultado é sempre confusão. Por isso a palavra nos diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Deus não diz para você guardar sua mente, nem sua força, nem sequer seus sonhos primeiro. Ele diz para você guardar o coração, porque o que governa seu coração, governa sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas orar, não é apenas cantar para Ele ou ler a Bíblia. É render o governo, é dizer: Senhor, hoje não sou eu quem toma o controle. Hoje Tu és quem assina os decretos da minha alma. Tu és quem ocupa a presidência deste coração. E isso se faz a cada manhã, no momento em que você desperta e decide a quem entregará as chaves do governo interno. Porque todos governamos a partir de algum lugar. Alguns fazem isso a partir da dor, outros da ambição, muitos da ansiedade. Mas o verdadeiro crente aprende a governar a partir da rendição. Porque sabe que quando o Espírito Santo assume o leme, a direção é sempre segura. A entrega matinal é mais do que uma oração, é uma cerimônia diária de investidura. Cada manhã é como se a alma passasse por um ato sagrado onde cede o comando ao rei. E o extraordinário é que Deus não impõe o seu governo, Ele o recebe quando você o entrega com humildade. Ele não entra como invasor, mas como hóspede de honra. Ele respeita o livre-arbítrio, mas abençoa aquele que se rende. E quando você o convida para governar, o que vem depois já não depende das suas forças, mas da sua sabedoria. Suas decisões começam a carregar o seu aroma, suas palavras, a sua mansidão, seus passos, a sua direção. E essa diferença se nota. Quando Deus governa o seu coração, você já não decide a partir do medo, já não escolhe a partir da necessidade de controlar, já não reage a partir da ferida, mas responde a partir da paz. Porque o seu espírito não apenas dirige, também cura. Não apenas ordena, também consola. Não apenas guia, também transforma. E esse tipo de governo não oprime, liberta, não limita, purifica, não sufoca, expande. É um reinado que produz fruto, como diz Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas se formos honestos, o ego não quer largar o trono tão facilmente. Ele adora sentir-se no controle. Gosta de tomar decisões rápidas, de se deixar levar pelo impulso, pelo que parece bom no momento. Mas o ego é um mau governante. Promete muito e cumpre pouco. Ele leva você a reações das quais depois se arrepende. As palavras que ferem, as decisões que complicam a vida. Porque o autogoverno sempre termina em caos interno. Por fora, você pode parecer funcional, mas por dentro há desordem, ansiedade, peso. A alma sem direção divina se perde em suas próprias emoções. Quando Deus governa o seu coração desde a manhã, suas decisões do dia carregam a sua assinatura. E essa assinatura transforma tudo o que você toca. Porque onde Ele reina, há ordem. Onde Ele preside, há propósito. Onde Ele dirige, há fruto. Não há maior liberdade do que ser guiado pela sua vontade, e não há maior segurança do que saber que o trono da sua alma está ocupado pelo único que nunca falha. Assim começa um dia verdadeiramente guiado. Assim começa uma vida transformada por completo. Porque quando Ele é o primeiro, todo o resto encontra o seu lugar. Número 4. Seus pensamentos matinais criam a realidade do seu dia. Quando você entrega seus pensamentos a Deus a cada manhã, está entrando na oficina secreta do oleiro celestial, aquele lugar onde o impuro se torna limpo, o pesado se torna leve e o humano se torna divino. Você não está simplesmente pensando melhor, está participando de uma alquimia sagrada, um processo espiritual onde a mente contaminada pelo ruído do mundo é mergulhada na luz do Espírito. Porque você não pode colocar Deus em primeiro lugar e manter a mente igual. Onde Deus reina, tudo se transforma. E quando você dá acesso aos seus pensamentos desde o amanhecer, Ele começa a purificá-los com fogo celestial, como o ouro que é refinado até brilhar.
A Escritura afirma com autoridade em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui não se fala de uma melhora superficial, mas de uma transformação completa. E essa renovação acontece quando você submete sua mente à sua presença. Ali, naquele lugar íntimo de oração e comunhão matinal, seus pensamentos são desintoxicados. O que era escuro se ilumina. O que era vil se torna nobre. O que estava em trevas começa a brilhar com luz eterna. Porque a mente humana, sem Deus, tende ao terreno, ao medo, ao julgamento, à dúvida. Mas em sua presença, até o pensamento mais torto pode ser endireitado. Até a ideia mais baixa pode ser elevada. É como se Deus, nesses momentos de intimidade, tomasse cada pensamento negativo, cada argumento da alma, cada memória que fere, e os mergulhasse no rio da sua verdade. E aí começa a alquimia, a ansiedade se torna confiança, a crítica se torna compaixão, a inveja se transforma em gratidão, e não é mágica, é comunhão, porque na presença de Deus o impuro não sobrevive, ele é consumido, ele é purificado, ele é transformado. Mas esse processo requer rendição, porque muitos querem paz mental sem passar pelo fogo, querem clareza sem deixar Deus intervir, querem uma mente ordenada sem permitir que o Espírito organize de dentro para fora, e por isso vivem presos em pensamentos repetitivos, destrutivos, inúteis. A mente não transformada produz uma vida caótica. Seus pensamentos são os planos do seu dia. Se você não os purifica, constrói com entulho. Se você não os entrega, o inimigo os ocupa. Por isso, cada manhã é crucial. Porque se você não alinha sua mente ao céu no início do dia, terminará alinhado ao caos deste mundo. Deus não quer apenas visitá-lo, Ele quer habitar em sua mente. Mas ele não pode viver em um lugar saturado de pensamentos tóxicos, de padrões carnais, de ideias que negam sua verdade. Por isso, quando você o coloca em primeiro lugar, ele limpa. Não para julgá-lo, mas para libertá-lo. Porque apenas uma mente livre pode ouvir sua voz com clareza. Apenas uma mente renovada pode discernir o eterno em meio ao cotidiano. E esse processo não acontece de um dia para o outro. É como o ouro que passa várias vezes pelo fogo até brilhar. Requer constância, requer paciência. Às vezes você sentirá que não está avançando, que os pensamentos negativos retornam, que a dúvida volta. Mas não pare. Cada manhã em sua presença é mais uma centelha no forno da transformação. E chega um ponto em que o que antes dominava sua mente já não tem poder. Porque foi substituído pela verdade. Porque Deus escreveu novos pensamentos em seu interior. A diferença entre pensamentos carnais e pensamentos espirituais é a diferença entre viver arrastado pela carne ou elevado pelo Espírito. Os pensamentos carnais giram em torno de você, sua dor, sua falta, seu medo. Os pensamentos espirituais giram em torno de Deus, seu poder, sua fidelidade, seu propósito. E isso não significa negar o que você sente, mas permitir que o que você pensa seja filtrado pela verdade eterna. Quando isso acontece, até as provações são vistas de forma diferente. Até os conflitos são enfrentados com paz, porque a mente renovada não busca fugir, busca compreender o que Deus está fazendo. Quando seus pensamentos são transformados, sua realidade começa a mudar. Não porque as circunstâncias se alterem imediatamente, mas porque agora você as enfrenta em outro nível. Você já não reage, você discerne. Você já não teme, você confia. Você já não duvida, você crê. E isso muda tudo. Porque o que você medita pela manhã se torna a atmosfera que o cerca durante todo o dia. Se você medita em sua paz, caminhará em paz. Se você medita em sua verdade, falará com verdade. Se você medita em seu amor, agirá com compaixão.
Quando você permite que Deus transforme seus pensamentos a cada manhã, sua mente se torna um palácio onde Ele se alegra em habitar. E isso não é poesia, é realidade espiritual. Porque não há lugar mais precioso para Deus do que um coração que entrega a mente a Ele. Ali Ele reina, ali Ele organiza, ali Ele derrama revelação. E você, sem perceber, começa a pensar como Ele pensa, a sentir como Ele sente, a viver como Ele deseja. Esse é o milagre da comunhão matinal. Você não apenas renova sua fé, você renova sua maneira de pensar. E isso é o princípio de uma vida verdadeiramente transformada, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar em sua mente, o resto da sua vida começa a se organizar em silêncio, como o ouro que brilha depois do fogo. E esse resplendor não vem de você, vem daquele que habita em seu interior. Número 5. Você carrega um potencial divino que só desperta na intimidade com Ele. Dentro de você há uma natureza que não vem da terra, mas do céu. Você foi criado à imagem do Deus vivo, e dentro de você existe um código espiritual, uma essência divina que está esperando para ser ativada. Você não foi chamado para viver como um ser comum, limitado pelas emoções, arrastado pelos impulsos ou escravo das circunstâncias. Você foi projetado para manifestar a glória daquele que o formou. Mas essa natureza celestial não é ativada pelo esforço humano, ela é ativada na comunhão. É ali, no lugar secreto, que o DNA espiritual desperta e começa a operar. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos revela esta verdade poderosa, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Não diz que imitamos Deus por fora, diz que participamos de sua natureza por dentro. Isso significa que dentro de você há poder, há sabedoria, há compaixão, há discernimento, há autoridade, mas tudo isso está adormecido até que você desperte na intimidade com Ele. Quando você coloca Deus em primeiro lugar a cada manhã, não está apenas honrando-o, está ativando o eterno em você. Seu DNA espiritual é como uma semente. Contém tudo o que é necessário para que sua vida floresça no espírito, mas precisa de luz, calor e conexão constante com a fonte. Muitos crentes vivem apagados, confusos ou fracos, não porque Deus não os tenha capacitado, mas porque não ativam essa natureza divina que carregam dentro. Eles se conformam com uma vida religiosa, fazem coisas para Deus, mas não permanecem nele. Enchem-se de informação, mas não têm transformação. Conhecem promessas, mas não as vivem. Porque a comunhão não é um ritual. É um fogo que acende o desenho divino que habita em seu ser. Cada manhã, em comunhão com Deus, é um ato de ativação espiritual. É como se o Espírito Santo tocasse o interruptor da sua alma e dissesse: hoje quero que você viva como filho, não como escravo. Hoje eu lembro você de quem você é. E quando você ouve essa voz, quando entra nessa presença, começa a caminhar de forma diferente. Você já não reage a partir do humano, você responde a partir do eterno. Já não enfrenta o dia com as suas forças, você o enfrenta com a autoridade do céu. Porque quando o DNA divino está ativo, tudo muda. Seus pensamentos, sua forma de amar, sua maneira de falar, até mesmo a forma de ver a dor. Mas aqui está o ponto. Seu potencial divino é limitado pelo seu nível de intimidade com Deus. Quanto mais perto você está dele, mais da sua natureza se manifesta em você. Não é mágica, é relacionamento. Quanto mais você fala com o Pai, mais pensa como Ele. Quanto mais tempo passa com o Filho, mais age como Ele. Quanto mais se deixa encher pelo Espírito, mais produz o fruto do Espírito. E essa é a diferença entre uma vida religiosa e uma vida espiritual. A religião tenta fazer coisas para Deus. A espiritualidade autêntica é deixar que Deus faça sua obra de dentro para fora.
Muitos cristãos vivem abaixo do seu design original porque nunca param para ativar o que já foi depositado neles. Eles têm a herança, mas não a desfrutam. Têm a semente, mas não a cultivam. E o mais doloroso é que acreditam que isso é tudo o que existe. Conformam-se com uma vida espiritualmente medíocre, pensando que não foram chamados para mais. Mas o céu não vê crentes de segunda categoria. Deus não coloca sua natureza em alguém para que viva limitado. Se Ele depositou seu DNA em você, é porque espera que você viva à altura da sua identidade, como filho, como herdeiro, como portador de sua glória. E como você sabe quando sua natureza divina está ativa? Você sabe quando, em vez de se irritar, sente compaixão. Quando, em vez de fugir, permanece firme. Quando, em meio ao caos, há paz no seu interior. Quando suas decisões já não são tomadas pelo medo, mas pela fé. Quando suas palavras não ferem, curam. Quando sua presença transforma a atmosfera. Não porque você seja perfeito, mas porque Deus está se manifestando através de você. Isso é natureza divina em ação. Não é um espetáculo exterior. É uma realidade interna que transborda. E o glorioso é que essa ativação não é um evento isolado. É uma prática diária. Cada manhã, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, ativa em mim o que semeaste. Não quero viver como mais um ser terreno. Quero caminhar como um filho do Altíssimo. Abre meus olhos para ver como tu vês. Purifica meu coração para amar como tu amas. Enche meu espírito para viver como tu vives. E quando você faz essa oração com sinceridade, o céu responde. O Espírito toca seu interior e começa a emergir o que já estava ali, mas adormecido. Quando você ativa sua natureza divina a cada manhã, deixa de viver como um simples humano e começa a viver como um filho do Altíssimo. Você não apenas sobrevive, você reina. Você não apenas resiste, você avança. Você não apenas ora, você carrega sua glória. E o mundo precisa ver crentes assim, despertos, incendiados, ativados. Homens e mulheres que sabem quem são, não pelo que sentem, mas pelo que o céu depositou neles. Esse é o resultado de colocar Deus em primeiro lugar. Não apenas muda o seu dia, muda a sua essência. Porque quando Ele é o primeiro, sua verdadeira identidade resplandece. E ali, nessa ativação diária, começa a transformação que o mundo não pode explicar, mas pode ver. Número 6. O silêncio com Deus diz mais do que 1000 palavras sem Ele. Há um momento pela manhã, antes que o mundo desperte por completo, em que a alma pode respirar na linguagem mais antiga e mais profunda que existe. O silêncio. Não o silêncio como ausência de barulho, mas o silêncio como plena presença de Deus. Esse silêncio que não está vazio, mas carregado de glória. Esse espaço onde palavras não são necessárias porque o Espírito se prostra. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e escolhe começar o seu dia em quietude diante dele, você entra em uma sinfonia que não vem desta terra. Você se une à adoração que ressoa no céu desde a eternidade. O Salmo 46, verso 10, nos dá esta instrução celestial: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não diz, faça mais, nem esforce-se mais, nem corra mais. Diz, aquietai-vos, porque na quietude o Eterno se manifesta. No silêncio sagrado, Deus fala mais claramente. Sua voz não compete com o barulho, não grita acima do caos, não se impõe em meio à desordem. Sua voz flui como um sussurro para a alma que aprendeu a calar todo o resto. E quando sua mente se apaga, sua voz se amplifica. Quando sua alma para de correr, sua presença envolve você como uma melodia suave que apenas o coração que ama pode ouvir. Mas esse tipo de silêncio não é algo passivo. É uma ação profunda do Espírito. É adoração pura, é rendição total, porque ao calar seus pensamentos, suas queixas, seus pedidos, você está dizendo, Senhor, não vim falar, vim estar contigo, vim te ouvir,
vim te adorar sem dizer nada. E esse ato invisível abre os céus. Porque enquanto na terra você faz silêncio, no céu uma conexão é ativada. Você se une ao cântico eterno dos seres celestiais que não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nesse instante, sua alma entra em harmonia com a adoração cósmica. Você já não está apenas orando, está participando da sinfonia do reino. O silêncio sagrado também tem um poder que muitas vezes subestimamos. Ele organiza o caos interno, porque enquanto lá fora tudo exige pressa, resposta, movimento, na quietude da sua presença, a alma se reorganiza. As emoções se acalmam, as prioridades se esclarecem, os fardos são soltos. É como se o Espírito de Deus, ao vê-lo em silêncio, começasse a varrer seu interior. Sem que você diga nada, ele organiza seus pensamentos, limpa suas feridas, renova sua visão. Porque há coisas que não se resolvem com palavras, mas com presença. E sua presença flui com mais força quando você para de falar e simplesmente fica com ele. Mas o mundo moderno teme esse silêncio. Fomos treinados para temer o vazio, para preencher cada segundo com estímulos, para fugir de nós mesmos. Por isso, tanta gente não consegue estar sozinha em seu quarto sem ligar uma tela, porque o silêncio confronta. E se esse silêncio não está cheio de Deus, então se torna um espelho incômodo. Mas o silêncio sagrado não é vazio, é plenitude, é presença, é fogo suave, é glória sem barulho. É o lugar onde a alma deixa de atuar e simplesmente é. É ali que Deus espera conversar com você de uma maneira que o barulho jamais permitirá. E há uma diferença profunda entre um silêncio vazio e um silêncio cheio de Deus. O primeiro gera ansiedade, o segundo produz paz. O primeiro pesa, o segundo liberta. O primeiro aprisiona, o segundo conecta. Porque o silêncio cheio de Deus é como estar dentro do santuário da alma, ouvindo os batimentos do Criador. Você não precisa entendê-lo com lógica, apenas precisa experimentá-lo. E para cultivá-lo, você precisa de tempo, precisa de disposição, precisa de paciência para aprender a desligar o externo e acender o eterno. Cultivar a capacidade de estar em silêncio adorativo é uma arte. No início pode ser difícil, porque a mente não está treinada para parar. Mas cada vez que você escolhe esse silêncio, está afinando seu espírito para ouvir com mais clareza. Está desenvolvendo um ouvido que não apenas ouve palavras, mas percebe a vontade de Deus no mais profundo. E ali, nesse silêncio, às vezes Deus lhe dará direção, outras vezes apenas descanso. Às vezes trará lágrimas que curam. Outras vezes será apenas um abraço invisível que fortalece. Mas sempre, sempre, Ele o transformará. Quando você aprende a linguagem do silêncio sagrado, descobre que Deus esteve esperando essa conversa íntima com você. Não a que você faz com palavras, mas a que acontece com a entrega. E quando você faz do silêncio uma parte da sua comunhão matinal, todo o seu dia muda. Porque você começa o dia alinhado, ancorado, conectado. Você já não vive a partir da reação, mas da contemplação. Já não responde com a alma agitada, mas com a mente em paz. Já não corre sem direção, porque aprendeu a ficar quieto no momento mais importante, quando sua presença o envolve sem palavras. Colocar Deus em primeiro lugar também significa isso. Aprender a calar para que Ele fale. Aprender a parar para que Ele avance. Aprender a silenciar tudo dentro de você para que sua glória se manifeste. E quando isso acontece, mesmo em meio ao barulho do mundo, você carrega dentro de si uma sinfonia silenciosa que o acompanha. Uma melodia que não se ouve com os ouvidos, mas que transforma a atmosfera por onde você passa. Porque a adoração mais profunda nem sempre soa. Às vezes ela simplesmente se sente, e é nesse silêncio que você começa a viver não como alguém que busca a Deus, mas como alguém que caminha com Ele.
cada dia, desde a quietude até a eternidade. Número 7. Seu destino tem um mapa que só Deus conhece completamente. Existem caminhos que o olho humano não vê até que o coração se ajoelhe. Existem direções que não se entendem com lógica, mas que se revelam na intimidade. Porque o seu destino não é uma ideia ao acaso, nem um projeto pessoal que você decide com base em suas emoções ou metas humanas. O seu destino é um mapa que só Deus possui. E esse mapa não é entregue completo de uma vez, ele vai sendo revelado passo a passo, em comunhão, em oração, em silêncio. Jeremias capítulo 29, verso 11, nos lembra desta promessa eterna. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe, Ele traçou, Ele conhece, mas você precisa caminhar com Ele para descobri-lo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar a cada manhã, não está apenas recebendo força, está recebendo direção. Você está se conectando com o cartógrafo divino, com aquele que não apenas vê o panorama completo, mas que o desenhou antes mesmo de você nascer. Sua vida não é improvisada. Existem rotas, existem estações, existem cruzamentos e existem curvas, e algumas delas não farão sentido até que você chegue à próxima coordenada. Mas na presença de Deus, a cada manhã, Ele lhe dá o próximo passo. Ele lhe entrega a bússola. Ele aponta a direção. E ainda que Ele não lhe mostre o destino final de imediato, Ele lhe dá a paz de saber que você está na rota certa. Muitos buscam seu destino com ansiedade, tentando decifrá-lo com suas próprias ferramentas. Estudam, testam, planejam, mudam de direção constantemente, mas vivem com a sensação de estarem perdidos. Por quê? Porque estão lendo um mapa sem o autor do mapa. Tentam encontrar propósito sem se conectarem com a fonte do propósito. E isso sempre leva à frustração, porque só Deus pode dizer quem você é. Só Ele pode mostrar para que você foi criado. Só Ele conhece as coordenadas que ativam o seu chamado. E sim, às vezes o caminho dói. Existem desvios que parecem erros, rotas que nos fazem duvidar, caminhos que nos quebram. Mas no mapa divino, nada é desperdiçado. O que você chama de perda, Deus usa como parte do trajeto. O que você acredita que foi um fracasso, Ele transforma em formação. Porque o seu mapa não é linear, ele é sagrado. E cada vale, cada cume, cada curva tem um propósito eterno. No momento em que você decide render-se em comunhão, Ele mostra como até mesmo as suas feridas fazem parte do design. Como até mesmo as suas quedas marcaram coordenadas necessárias para que você chegasse a quem você é hoje. A intimidade matinal não apenas fortalece a alma, também recalibra a sua rota, porque a vida nos desvia, as emoções nos distraem, as opiniões externas tentam redesenhar o mapa. Mas quando você entra na sua presença pela manhã, é como se o Espírito Santo limpasse o quadro e dissesse: este é o caminho, volte a andar nele. A comunhão diária é o seu GPS espiritual. É o lugar onde Deus lembra quem você é e para onde você está indo. E nessa quietude sagrada, você atualiza a direção. Às vezes o caminho não muda, muda a sua maneira de percorrê-lo. Outras vezes, ele revela uma curva que você não esperava. Mas sempre, sempre, ele o aproxima do destino. A diferença entre os seus planos e os planos de Deus é que os seus planos nascem do que você conhece, mas os dele nascem do que ele já viu. Você planeja a partir do presente, ele a partir da eternidade. E quando você decide render os seus planos para abraçar os dele, você experimenta algo que o mundo não pode oferecer: certeza divina. Não uma certeza lógica, mas espiritual. A certeza de saber que mesmo que você não compreenda o caminho, está sendo guiado por aquele que nunca erra. E existe um sinal claro de que você está no caminho certo: a paz em seu espírito, mesmo que haja incerteza externa.
A alma que caminha com Deus pode não ter todas as respostas, mas tem direção. Pode não saber o destino exato, mas reconhece a voz do guia. E essa voz não vem de fora, vem do altar secreto, vem do lugar da comunhão matinal, vem daquele instante sagrado em que você se cala e Deus marca o próximo trecho no seu mapa. Quando você permite que Deus seja o seu cartógrafo divino, cada dia o aproxima mais do destino glorioso que Ele desenhou para você. Você não vive por reação, vive por revelação. Você não caminha por vista, caminha por fé. E essa fé não nasce do esforço, nasce da intimidade. Ali, na madrugada da alma, quando tudo está em silêncio e você escolhe colocá-lo em primeiro lugar, Ele derrama sobre o seu espírito uma nova porção do seu plano. E ainda que seja apenas uma coordenada, ainda que seja apenas um passo, isso basta para avançar sem medo. Porque quando você sabe que Ele vai à frente, o caminho se enche de sentido, mesmo em meio à neblina. Deus não precisa mostrar tudo de uma vez para levá-lo ao lugar certo. Ele só precisa que você confie, que você se conecte, que você o coloque em primeiro lugar. Porque quando você faz isso, cada dia deixa de ser rotina e se torna exploração divina. Cada decisão se torna um sinal, cada estação uma revelação. E você, sem perceber, está se aproximando do cumprimento exato do que Ele sonhou para você antes da fundação do mundo. É assim que caminham os que renderam o seu mapa. É assim que vivem os que colocaram Deus em primeiro lugar. É assim que se alcança um destino eterno. Não por esforço, por guia. Não por lógica, por comunhão. Número 8. Deus não teme que você ponha à prova suas promessas. Deus não tem medo de ser provado. Na verdade, Ele mesmo nos estende o convite. Em Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz com clareza: Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Não é uma sugestão tímida, é um desafio amoroso. Porque o Senhor não quer apenas que você creia por tradição, Ele quer que você creia por experiência. Ele quer que sua fé tenha resultados, que sua obediência tenha frutos visíveis, que sua confiança produza evidências. E para isso, Ele precisa que você ponha sua vida no laboratório da fé. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, não está fazendo um ato simbólico, está ativando um princípio espiritual que produz efeitos concretos. Seu dia se torna um experimento sagrado, em que cada decisão é uma amostra, cada oração é uma hipótese, cada promessa é uma fórmula divina. E quando você aplica, Ele responde, porque a fé verdadeira não é passiva, é ativa. Não é apenas acreditar em teoria, é experimentar na prática. E quando você aplica a palavra em sua vida diária, está comprovando que o reino de Deus não é um conceito distante, mas uma realidade palpável. Cada promessa de Deus é um experimento que você pode realizar. Quando você decide perdoar e sente como sua alma se liberta, está comprovando o poder da sua graça. Quando você dizima com fidelidade e vê provisão sobrenatural em meio à escassez, está vendo as janelas do céu se abrirem. Quando você ora com fé e depois vê a resposta se manifestar, está documentando a fidelidade divina. Sua própria vida se torna o espaço sagrado onde Deus demonstra que não mente, que não falha, que cumpre o que promete. E o maravilhoso é que Deus não se incomoda quando você o prova com fé genuína. O que Ele rejeita é quando o tentamos a partir da dúvida ou da arrogância. Tentar a Deus é exigir que Ele faça algo sem obedecê-lo, é desafiá-lo sem intimidade, é pedir sinais sem compromisso. Mas provar a Deus a partir da fé é diferente. É aplicar sua palavra com reverência, com expectativa, com humildade. É dizer, Senhor, eu creio que Tu és quem dizes ser e vou viver como se Tuas promessas já fossem verdade. E quando você faz isso, começa a haver resultados que não pode explicar com lógica, mas que não pode negar com o coração.
Deus quer que você documente suas respostas, porque quando você anota o que Ele faz, sua fé se fortalece. Quando você registra como Ele agiu em sua vida, você edifica um testemunho. E esse testemunho não apenas sustenta você, mas também inspira outros. Cada milagre, cada provisão, cada palavra que se cumpriu se torna um sinal para o futuro. Porque chegará o dia em que você duvidará, em que tudo parecerá escuro. E será esse caderno de fé, essas anotações sagradas, que lembrarão a você que Ele não mudou, que o que fez antes pode fazer outra vez. Colocar Deus em primeiro lugar também é colocar sua palavra à prova no seu dia a dia. É começar amanhã dizendo: Senhor, hoje quero comprovar que Tu estás no controle. Hoje aplicarei Tua verdade à minha realidade e observarei o que farás com ela. Essa atitude ativa o céu. Essa fé move o invisível. Porque você não está esperando sinais para crer, você está crendo para ver sinais. E essa ordem muda tudo. Porque a fé que se aplica produz resultados. E esses resultados são visíveis. Paz em meio às tormentas, provisão onde não havia, cura que a ciência não entende, direção onde havia confusão, portas que se abrem sem explicação. Sua vida transformada é o maior experimento de fé que existe, porque ninguém pode refutar uma vida mudada. Ninguém pode negar uma história redimida. Ninguém pode discutir com o poder de uma transformação evidente. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você seja uma demonstração viva de que sua palavra funciona. Ele quer que você seja um laboratório aberto, onde outros possam ver o que Ele faz quando alguém o coloca em primeiro lugar. E esse laboratório não requer títulos, nem credenciais, nem experiências prévias. Apenas requer disposição. Apenas requer rendição. Apenas requer uma decisão diária, crer, aplicar, observar. Porque cada dia que você decide caminhar pela fé, está participando do experimento mais surpreendente que existe: comprovar a fidelidade de Deus na sua realidade. Quando você transforma sua vida em um laboratório de fé, a cada dia obtém novas evidências de que Deus é real e fiel. E essa evidência não se apaga, ela se multiplica. Torna-se base para uma fé ainda maior. Porque o que hoje você experimenta com temor, amanhã aplicará com convicção. O que hoje você prova com incerteza, amanhã proclamará com autoridade. É assim que a fé cresce, não apenas com teoria, mas com provas. Não apenas com informação, mas com experiência. E essa experiência começa quando você decide, desde cedo, colocar Deus em primeiro lugar e deixar que seja Ele quem mostre a você como se vive o Evangelho na prática. Porque quando Ele está em primeiro lugar, todo o resto se ajusta, e o impossível se torna comprovável. Número 9. Uma mente sem renovação sempre interpreta tudo negativamente. Há uma parte da sua transformação espiritual que nem sempre é visível, mas que muda tudo, a maneira como você pensa. Porque sua mente é o campo de batalha onde se ganha ou se perde a paz, onde se define se você caminhará pela fé ou pelo medo, se viverá em liberdade ou em escravidão. E o lindo do Evangelho é que ele não apenas salva sua alma, também reconstrói sua neurologia. Deus não quer apenas tocar seu coração, Ele quer renovar seus padrões mentais. Quer reprogramar seus pensamentos para que você possa ver a vida a partir da perspectiva dele. E isso não é um ato místico desconectado da realidade, é um processo real que começa a cada manhã quando você decide colocá-lo em primeiro lugar. Filipenses capítulo 4, verso 8, nos dá uma receita precisa para essa transformação mental. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui não se pede simplesmente que deixemos de pensar coisas ruins,
Somos convidados a encher a mente com aquilo que é digno, belo, eterno. Porque a mente vazia não permanece neutra, ela sempre será ocupada por algo. E quando não é ocupada pela verdade de Deus, é invadida pela ansiedade, pelo medo, pela dúvida, pela culpa, pela crítica. E lentamente essa toxicidade vai formando caminhos neuronais que distorcem sua forma de viver. Mas quando você se mergulha na presença de Deus, esses circuitos mentais começam a ser reconstruídos. Não é automático, mas é progressivo. Dia após dia, na comunhão íntima, o Espírito Santo vai renovando o seu entendimento. Você vai percebendo como reações que antes eram automáticas, de repente param. Como pensamentos que antes dominavam sua mente perdem força, como as vozes que antes eram barulhentas, agora se silenciam diante da voz do Criador. Porque onde está a sua presença, o que é tóxico perde poder. A atmosfera sagrada neutraliza a mentira e planta a verdade. E essa verdade não apenas ilumina, também reconfigura. Deus não quer apenas consolar você em seus pensamentos. Ele quer curá-los desde a raiz. E para isso, muitas vezes precisa derrubar estruturas mentais que você construiu sem perceber. Frases que você repetiu por anos como "eu não consigo", "tudo dá errado para mim", "ninguém me ama", "Deus está distante". São como rachaduras em sua mente que precisam ser restauradas. E Ele faz isso com paciência, com ternura, com verdade. Mas precisa que você se aproxime todos os dias, que abra sua mente como quem abre um jardim, para que o jardineiro divino arranque as ervas daninhas e plante flores de verdade, esperança e paz. Uma mente não renovada interpreta tudo negativamente. Vê ameaça em cada situação, desconfia de tudo, reage na defensiva, se fecha para o novo, se alimenta do que machuca. Mas uma mente que esteve com Deus começa a ver de forma diferente, não porque o mundo mudou, mas porque sua perspectiva foi curada. Essa mente agora processa a vida com sabedoria. O que antes destruía, agora fortalece. O que antes causava ansiedade, agora é entregue em oração. Porque quando o pensamento se alinha com a verdade de Deus, ele se torna instrumento de vitória, não de derrota. E esse processo não é imediato. É como uma restauração cuidadosa. Como quem repara os circuitos de uma casa antiga e pouco a pouco vai reconectando o que estava apagado, trocando o que estava danificado, substituindo o que era inseguro por algo firme. Assim atua o Espírito Santo em sua mente. E a cada manhã que você escolhe colocá-lo em primeiro lugar, é como se ativasse essa restauração silenciosa, mas poderosa. Ele lembra você de quem você é. Mostra em que você acreditou em mentiras. Confronta com amor. E ao fazer isso, vai construindo novos caminhos de pensamento por onde fluirá sua paz. Você pode reconhecer que sua mente está sendo renovada quando seus pensamentos produzem fruto. Quando ao pensar em algo, esse pensamento não leva você à preocupação, mas à oração. Não leva ao julgamento, mas à compreensão. Não leva ao medo, mas à fé. Aí você sabe que algo está mudando dentro de você. Que você já não pensa como vítima, mas como filho. Que já não pensa a partir da dor, mas a partir da verdade. E isso é um milagre. Porque uma mente renovada não apenas abençoa quem a possui, abençoa todos ao seu redor. Quando você permite que Deus reconstrua seus padrões mentais, sua mente se torna um jardim onde florescem pensamentos de vida e paz. E não importa como esse jardim estava antes, ainda que estivesse cheio de ervas daninhas, de abandono, de escuridão, o jardineiro fiel pode restaurar tudo, mas ele precisa da sua rendição diária. Precisa daquele momento a cada manhã em que você diz: Senhor, transforma minha mente. Que eu não pense como antes, que minha forma de ver, de sentir, de reagir, seja marcada pela tua verdade. E ele responde, sempre responde, porque aquele que coloca Deus em primeiro lugar verá até mesmo sua neurologia se tornar um terreno sagrado onde a glória de Deus cria raízes e produz fruto eterno. Número 10.
Sua identidade terrena nunca poderá satisfazer sua alma celestial. Há uma verdade que pode mudar por completo a maneira como você vive, pensa e enfrenta sua realidade diária. Você não é apenas produto da sua história familiar. Você pertence a uma linhagem celestial. Não importa quão complicada, dolorosa ou limitada tenha sido sua genealogia terrena, porque acima de todo o sangue humano está o sangue do Cordeiro que o redimiu. E quando você decide colocar Deus em primeiro lugar a cada dia, algo poderoso acontece. Você se conecta com sua identidade espiritual. Você se lembra de onde realmente vem e a quem pertence. Você não é órfão do céu. Você é filho do Rei. 1 de João, capítulo 3, verso 1, declara isso com uma ternura profunda. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Este não é apenas um título bonito ou uma metáfora simbólica. É uma realidade espiritual que o transforma de dentro para fora. Ser chamado filho de Deus é a afirmação de que seu DNA eterno vem do céu. É dizer que, além dos seus sobrenomes terrenos, sua verdadeira identidade está escrita nos livros celestiais. E essa identidade é o que sustenta sua dignidade, seu valor, seu propósito. Não são suas conquistas, não é sua história, não é sua aparência. O que o define é sua linhagem divina. Cada manhã em comunhão é como abrir o álbum espiritual da sua família celestial. Ali você não encontra apenas consolo, encontra pertencimento. Ali não apenas sua alma é acalmada, sua herança é ativada. Porque na presença do seu Pai, tudo o que parecia quebrado começa a ser curado. Todas as etiquetas impostas pelo mundo começam a cair. O abandono, a rejeição, o medo, a baixa autoestima. Tudo isso começa a se dissolver quando você se vê como realmente é. Um filho amado, aceito, chamado e enviado pelo Altíssimo. A genealogia espiritual não é um conceito abstrato, é uma realidade que redefine como você vive neste mundo. Porque os filhos de Deus não caminham como escravos. Caminham com autoridade, não vivem buscando aprovação, vivem a partir do amor eterno que já os aprovou. E não se confundem com a confusão do mundo, porque sabem quem os chamou, quem os guia e quem os respalda. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o que faz é alinhar-se novamente com essa linhagem. É como se a cada manhã o céu lembrasse você. Não esqueça quem você é. Não esqueça de que família você vem. Não esqueça o poder que corre em suas veias espirituais. A identidade terrena sempre terá um limite. Por mais amor que você tenha recebido, por mais conquistas que tenha alcançado, nada disso pode preencher o vazio profundo da alma que anseia por uma identidade eterna. Por isso, tantas pessoas se perdem em títulos, relacionamentos, aparências, porque estão buscando algo que só o céu pode prover. Apenas quando você entende que é filho de Deus, pode respirar em paz, caminhar com confiança e viver com propósito. Você não está nesta terra por acidente. Você está aqui como embaixador do seu reino, como reflexo do seu Pai. E aqui está a grande diferença entre ser religioso e ser filho de Deus. A religião ensina você a fazer coisas para merecer algo. A filiação lembra que você já tem tudo em Cristo. A religião carrega você de regras. A paternidade divina enche você de identidade. A religião faz você se sentir devedor. O relacionamento com o Pai faz você se sentir herdeiro. Quando você vive como filho, não precisa provar nada. Só precisa permanecer perto. E é nessa comunhão diária, nessa intimidade constante, que a herança espiritual é ativada. Onde os recursos do céu se alinham com sua necessidade. Onde a autoridade do Pai flui através de você sem esforço, porque não vem por mérito, vem por relacionamento. Viver a partir da sua genealogia celestial significa lembrar que você não é apenas humano. Você é espiritual, eterno, ungido. Significa que você não enfrenta a vida apenas com suas forças, mas com os recursos de um reino que o respalda.
Significa que você não fala a partir da dor, mas da herança, que você não ora como mendigo, mas como filho, que sabe que tem acesso ao coração do Pai. E isso não o torna arrogante, o torna humilde, porque você sabe que nada é por você, mas tudo é para você, porque você foi adotado pela graça. E sim, vivemos em realidades terrenas. Trabalhamos, sofremos, enfrentamos problemas como todos. Mas os filhos do reino não enfrentam a vida de baixo, eles enfrentam de cima, não a partir do desespero, mas da confiança, porque sabem que sua cidadania não está neste mundo, mas nos céus. E cada dia que você começa buscando o Pai, Ele reafirma essa identidade em você. E quanto mais consciente você é da sua linhagem, mais dignamente você caminha, mais sabiamente decide, mais profundamente ama. Quando você vive a partir da sua genealogia celestial, a cada dia você caminha com a dignidade e autoridade de um filho do rei. Não importa se sua família terrena falhou com você. Não importa se sua história tem capítulos sombrios. Quando Deus é seu pai, sua história começa de novo. Sua vida é reconstruída a partir da verdade eterna de que você pertence, de que você não está sozinho, de que você é parte de uma família celestial que o ama, o equipa e o espera. E essa certeza muda tudo, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, não apenas encontra direção, encontra identidade. E quando você sabe quem é, sabe como viver. E essa é a maior vitória. Caminhar a cada dia como o que realmente é, filho amado do Deus vivo. Número 11. As palavras ditas em sua presença alteram sua realidade. Há momentos na oração em que você não está apenas falando, está criando, porque quando você entra na presença de Deus e alinha seu coração com o dele, suas palavras deixam de ser simples sons e se tornam chaves espirituais que abrem dimensões. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso não fala apenas da criação em Gênesis, também revela um princípio eterno. O visível sempre nasce no invisível, e suas palavras, quando são ditas em comunhão com Deus, tornam-se instrumentos dessa criação. A oração matinal não é um ato religioso para começar o dia com boa atitude. É uma operação espiritual onde suas palavras carregadas de fé ativam realidades que ainda não existem. O que você declara nesse lugar secreto não muda apenas seu ânimo, muda estruturas. Não apenas ordena suas emoções, ordena seu entorno, porque quando você fala no Espírito, o mundo espiritual ouve. Anjos se movem, portas se abrem, corações se alinham, circunstâncias começam a responder. Não porque você tenha poder em si mesmo, mas porque está conectado à fonte que sustenta o universo. Suas palavras têm peso quando nascem de uma comunhão verdadeira. Não é a mesma coisa repetir frases vazias do que declarar a partir do coração do Pai. Não é a mesma coisa pedir com ansiedade do que proclamar com a certeza de sua identidade em Cristo. Porque há uma grande diferença entre um pedido religioso e uma declaração profética. O primeiro diz: Senhor, se podes. O segundo diz: Pai, conforme a tua promessa, declaro que se manifeste. Um nasce da dúvida, o outro da revelação. E quando você esteve em sua presença, você sabe qual é qual. Porque Deus não respalda palavras bonitas. Ele respalda palavras alinhadas à sua vontade. A física quântica da fé, se pudéssemos chamá-la assim, se ativa quando você entende que o que não se vê tem mais poder do que o que se vê. Que o mundo invisível responde primeiro e depois o visível se ajusta. Jesus não apenas orava, falava com autoridade, declarava coisas que não existiam como se já fossem. Falava ao vento, aos demônios, aos enfermos, e tudo se sujeitava porque suas palavras estavam impregnadas do Espírito.
E embora não sejamos Jesus, ele mesmo disse em João capítulo 14, verso 12, que faríamos coisas maiores se crêssemos nele. Isso significa que nossas palavras também podem carregar poder se nascerem de uma comunhão profunda. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e entra em oração a cada manhã, o que está fazendo é escrever no livro invisível do seu dia. Está programando possibilidades, está alinhando a realidade às promessas do céu. É como se cada frase em oração fosse um código que se ativa no mundo espiritual. Declaro paz sobre minha mente, ativo provisão em meu lar, chamo sabedoria sobre minhas decisões, rompo todo ciclo de medo. E embora você não veja imediatamente, algo se move, algo se ajusta, algo começa a responder. Mas há uma chave. Você deve aprender a discernir quais palavras carregam autoridade divina. Nem tudo o que soa poderoso é. A autoridade não está no volume, está na origem. As palavras que têm respaldo celestial são aquelas que nascem da palavra escrita e da voz viva do Espírito. Por isso, é tão importante orar com a Bíblia aberta, com o coração aberto e com o ouvido espiritual sensível. Porque quando você ora, o que Deus já disse, você está ativando. Quando declara o que o céu já aprovou, você está liberando a manifestação. E isso transforma sua oração em um ato de cocriação com seu Pai. Orar assim não é manipular a Deus, é alinhar-se com Ele. Não é impor sua vontade, é liberar a dele na terra, é se tornar um canal do eterno para o temporal. E isso requer maturidade, requer reverência, requer comunhão, porque não se trata de usar palavras como varinhas mágicas, mas de entender que cada palavra sua, quando foi impregnada pelo seu espírito, torna-se semente no mundo invisível, e essa semente dará fruto, cedo ou tarde. Quando você entende o poder criativo das suas palavras em oração, cada comunhão matinal se torna um ato de cocriação com Deus. Você já não fala por falar, já não ora por costume. Agora cada palavra que sai da sua boca tem direção, intenção, unção. E o céu respalda, e o mundo espiritual registra, e o seu entorno começa a refletir. Porque quando ele é o primeiro, até suas palavras mudam de dimensão. Já não são lamentos, são decretos. Já não são queixas, são instruções. Já não são suspiros de derrota, são sopros de vida. Assim sua realidade é transformada, não começando de fora, mas do invisível. Daquele lugar secreto onde você decide crer, declarar e construir com suas palavras. Ali, nesse silêncio cheio da sua presença, sua boca se torna instrumento de transformação. Porque quando você o coloca em primeiro lugar, até sua linguagem se santifica. E então você descobre que orar não é apenas falar com Deus, é criar com Ele, criar paz, criar ordem, criar oportunidades, criar caminhos. E cada palavra que nasce ali, na intimidade, está carregada de eternidade. E isso muda tudo. Número 12. Deus fala com você constantemente, mas poucos desenvolvem ouvido para ouvi-lo. Há uma linguagem que não se ensina com palavras humanas, mas com comunhão. Um idioma que não se aprende com os ouvidos, mas com o coração. Deus, o Criador de tudo o que é visível e invisível, não deixou de falar. Ele continua se comunicando, mas faz isso em códigos que apenas os íntimos podem decifrar. João, capítulo 10, verso 27, declara com certeza: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não diz, as minhas ovelhas adivinham a minha vontade. Diz, ouvem a minha voz. E isso significa que Deus fala. O problema não é que ele tenha deixado de falar. O problema é que muitos deixaram de desenvolver o ouvido espiritual para reconhecê-lo. Colocar Deus em primeiro lugar todos os dias é muito mais do que ter um devocional. É entrar em um processo de decodificação constante. Porque o céu está emitindo sinais o tempo todo.
através de pessoas, de circunstâncias, de sonhos, de impressões internas, de versículos que saltam do papel. Mas se você não tem o ouvido aguçado, vai deixar passar. Deus não se esconde, mas ele se revela em níveis, e esses níveis são alcançados apenas com fome, com busca, com perseverança. É na comunhão constante que você aprende a reconhecer os tons da sua voz, a distinguir entre o barulho da alma e o sussurro do espírito. Cada filho tem um código único de comunicação com o Pai. Nem todos ouvem da mesma forma. Para alguns, ele fala em visões, para outros, em sonhos, para outros, com uma palavra repetida que aparece em todos os lugares. Para outros, ele fala através da natureza, da arte, de um silêncio carregado de sentido. Por isso você não pode se comparar com outros. Não pode dizer, eu não ouço como ela, ou isso nunca aconteceu comigo. Deus é pessoal, detalhista, específico. E ele fala com você de uma maneira que só você pode compreender, mas você precisa prestar atenção. Precisa aprender esse idioma sagrado que não se pronuncia com boca humana, mas que estremece o espírito quando chega. O problema é que muitos não ouvem, não porque Deus não fale, mas porque saturaram o coração com vozes externas. A cultura, as redes sociais, as opiniões, os medos, as rotinas, tudo isso faz barulho. E se você não cria espaço em sua alma, o sussurro do Espírito se cala. Por isso a oração silenciosa é tão poderosa. Porque não é apenas falar, é deixar que Ele fale. É treinar seu ouvido para captar os matizes, os sinais sutis. Porque Deus também fala nos detalhes. No momento exato em que uma música toca, na palavra que alguém diz sem saber, na imagem que se repete várias vezes no seu dia. E tudo isso, se você está desperto espiritualmente, se transforma em código divino que você pode interpretar. Mas aqui há algo importante. É preciso aprender a discernir a diferença entre imaginação e revelação. Nem todo pensamento elevado é voz de Deus. Nem toda emoção intensa é guia espiritual. Por isso é fundamental que o que você acredita ter ouvido esteja sempre em linha com a palavra escrita. Deus nunca se contradiz. E sua voz, embora seja misteriosa, sempre traz paz, direção, correção com amor e propósito claro. Se o que você sente ou ouve produz condenação, confusão ou egoísmo, não é o Espírito Santo. Porque sua voz não apenas guia, também transforma. E para discerni-la, você precisa cultivar um relacionamento profundo e constante. Desenvolver essa sensibilidade espiritual é como aprender a ler uma linguagem secreta entre dois apaixonados. Quanto mais você o ouve, mais claramente entende. Quanto mais tempo passa com ele, mais facilmente reconhece quando algo vem do seu coração. E essa certeza não se explica, se vive. É a paz que você sente quando sabe que aquela palavra foi para você. É o estremecimento da alma quando reconhece que aquela música foi a resposta. É a lágrima que brota sem motivo quando ele o toca em silêncio. Tudo isso é linguagem celestial. Tudo isso é criptografia divina, esperando ser interpretada por um filho atento. Deus usa tudo para falar com você. Ele faz isso através do seu entorno, dos seus relacionamentos, das crises, até mesmo dos seus erros. Cada experiência pode carregar uma mensagem oculta se você a vê com olhos espirituais. Cada cena pode ser uma página do livro que ele está escrevendo com você, mas você não verá se estiver apenas focado em sobreviver. É preciso parar, olhar com os olhos da alma, perguntar: Pai, o que o Senhor está me dizendo com isso? E quando você faz essa pergunta, a partir da intimidade, a resposta dele virá. Nem sempre como você espera, mas sempre como você precisa. Quando você aprende a decodificar as mensagens de Deus, descobre que Ele tem falado com você constantemente, esperando que você desenvolva ouvido para ouvi-lo. Cada dia que você o coloca em primeiro lugar, se torna uma sala de escuta divina.
onde você não apenas recebe direção para o dia, mas chaves para o seu propósito, alertas para a sua proteção, sementes para a sua fé. Porque Deus não guarda silêncio, Deus revela. E você foi criado não apenas para orar, mas para ouvir. Não apenas para falar com Ele, mas para entendê-lo. É assim que uma vida é transformada, não com barulho, mas com revelação, não com esforço, mas com discernimento, não com religião, mas com relacionamento. E esse relacionamento abre seus olhos, desperta seus ouvidos e leva você a viver com a certeza de que cada dia é uma mensagem divina esperando por você. Quando você o coloca em primeiro lugar, todo o seu mundo começa a falar com a voz dele. E você, como filho atento, começa a ler os códigos do céu em cada detalhe da sua vida. E ali, nessa sensibilidade santa, você descobre que já não caminha às cegas, caminha guiado, porque você conhece sua voz e o segue. Número 13. Um coração operado por Deus funciona diferente dos demais. Há feridas no coração que ninguém vê, mas que determinam tudo. Cicatrizes que não aparecem em um exame médico, mas que marcam a forma como amamos, confiamos, reagimos e até como oramos. Por isso Deus não se limita a consolar a alma, Ele quer operar o coração. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, declara com precisão cirúrgica: Dar-vos-ei coração novo, e porei espírito novo dentro de vós. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É isso que faz o cardiologista divino. Entra no mais profundo do seu ser, identifica o que está endurecido, quebrado ou contaminado, e começa sua operação sagrada. Colocar Deus em primeiro lugar todas as manhãs é mais do que um ato devocional. É permitir que Ele tenha acesso à sala de operações espiritual. É como deitar voluntariamente na mesa do grande médico e dizer: Senhor, faça o que tiver que fazer com este coração. Não quero viver com emoções danificadas, com feridas que condicionam minha fé, com traumas que sabotam meu amor. É na intimidade que Deus toma o bisturi de sua palavra, a lâmpada do seu espírito e o pulso firme do seu amor, e começa a operar sem anestesia. Não para te ferir, mas para te curar desde onde a dor começou. As cirurgias da alma nem sempre são agradáveis, porque para curar o profundo, primeiro é preciso abrir o oculto, é preciso tocar no que enterramos por anos. As memórias que ainda doem, as rejeições que nunca choramos, as traições que ainda sangram por dentro. Deus não as ignora, mas também não as deixa passar. Ele vai direto ao epicentro e, embora doa quando ele opera, não deixa feridas expostas. O que corta, ele também costura. O que expõe, ele também cobre com seu amor. E esse processo não se completa em um só dia. É uma cirurgia que continua a cada manhã de comunhão, onde ele retorna ao mesmo coração, uma e outra vez, até deixá-lo novo. Um coração operado por Deus não volta a funcionar igual. Ele bate diferente, sente com mais profundidade, mas também com mais liberdade. Ama sem medo, porque já não ama a partir da ferida, mas a partir da cura. Perdoa com autoridade, porque sabe o que é ser perdoado. Confia de forma diferente, porque já não coloca sua fé em pessoas, mas em Deus que sustenta sua identidade. O coração tocado por Deus já não reage com dureza, nem se defende com orgulho. É terno, mas firme. É humilde, mas sábio. É forte, mas cheio de compaixão. O coração humano, por natureza, precisa de intervenção divina. Jeremias diz que ele é enganoso mais do que todas as coisas. E é. Ele nos mente, nos confunde, nos justifica, se acostuma a viver quebrado e aprende a funcionar ferido. Mas Deus não quer que você sobreviva a partir de uma emoção danificada. Ele quer restaurá-lo desde a raiz. Por isso, cada vez que você o coloca em primeiro lugar, está autorizando-o a tocar o mais profundo de você. Não apenas para consolá-lo, mas para transformá-lo.
não apenas para falar palavras bonitas, mas para reestruturar a arquitetura emocional da sua vida. A cura do coração não chega com o tempo, chega com sua presença. Há pessoas que carregam a mesma ferida por anos, não porque o tempo não passou, mas porque não permitiram que Deus entrasse para operar. O tempo sem comunhão não cura, apenas endurece. Mas o tempo na intimidade, mesmo que breve, pode mudar tudo. Pode derreter um coração de pedra e transformá-lo em um de carne. Um que sinta sem medo, um que creia sem reservas, um que adore sem peso, um que ame como o Pai ama. Reconhecer quando Deus está operando seu coração é entender que às vezes as lágrimas não são fraqueza, mas parte do processo cirúrgico. Que a dor que você sente em oração não é retrocesso, é limpeza. Que esse incômodo que surge ao meditar em sua palavra é o bisturi espiritual cortando o que atrapalha. Ele não está te abandonando, está te reconstruindo. Você não está perdendo sensibilidade, está recuperando. Porque sua cirurgia é perfeita. Nunca deixa sequelas, nunca cria novos traumas. Apenas liberta, restaura, renova. Quando você permite que Deus opere seu coração todas as manhãs, Ele vai reparando tudo o que a vida havia danificado. E isso não apenas muda você, muda tudo ao seu redor. Porque um coração curado transforma o ambiente. Ama melhor, serve melhor, ouve com mais compaixão, perdoa com mais graça. Esse é o milagre que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar. Seu coração se torna sua oficina secreta, sua sala de restauração pessoal. E mesmo que você não veja a mudança de imediato, os frutos começam a falar por si. Suas reações mudam, sua paz aumenta, seus relacionamentos são curados, seu propósito é ativado. É assim que trabalha o Deus que opera a coração aberto, não com ferramentas humanas, mas com o poder do seu Espírito, não com pressa, mas com precisão, não com condenação, mas com ternura. E a única coisa que ele precisa é da sua rendição diária, sua disposição em dizer: Senhor, aqui está meu coração. Quebre-o se for necessário, mas não permita que continue batendo a partir da dor. Faz novo, faz teu, faz livre. Porque quando o coração é transformado, a vida inteira se alinha com o céu. E isso só pode fazer aquele que te formou, que te conhece e que te ama o suficiente para curar o que outros nunca viram. Número 14. Sua alma é mais vasta do que você jamais imaginou. Há almas que vivem como planetas desalinhados, girando sem sentido, envoltas em tormentas interiores que ninguém vê. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele se torna seu astrônomo celestial, o guia divino que navega com você pelo vasto universo do seu interior. Porque sim, sua alma é um cosmos, um mistério cheio de galáxias emocionais, constelações de pensamentos, órbitas de lembranças, buracos negros de dor, mas também estrelas escondidas de propósito. E só o Espírito de Deus, como diz 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 10, pode sondar o profundo, até o profundo de Deus e o profundo de você. Cada manhã de comunhão com Deus é como olhar para o céu a partir do coração. Não pelo telescópio da lógica humana, mas pelo discernimento espiritual. Na intimidade, Deus leva você a percorrer sua alma como se fosse um navegador das estrelas. E ali, no silêncio da sua presença, você começa a descobrir territórios internos que nunca havia visitado. Há emoções enterradas que flutuam como satélites esquecidos. Há feridas passadas que se apresentam como meteoros prestes a explodir. Há anseios puros, sonhos adormecidos, planetas inteiros de esperança que ainda não foram nomeados. Sua alma é um universo que só Deus conhece por completo. Às vezes, achamos que nos entendemos, que sabemos quem somos, mas quando Deus entra, Ele revela que apenas exploramos uma pequena parte do nosso ser. A cada encontro com Ele, uma nova galáxia interior se abre.
um nível mais profundo de sensibilidade, de sabedoria, de discernimento. O que antes era escuridão começa a se iluminar. O que parecia vazio começa a ganhar forma. E o que estava em caos se alinha com a ordem divina. Porque quando ele reina, até o cosmos interno se submete à sua autoridade amorosa. Nessa viagem astronômica da alma, Deus não apenas revela o que há, ele também organiza o que estava desordenado. Há constelações emocionais que estavam desconfiguradas, memórias que nos arrastavam para o passado, pensamentos que giravam fora de órbita, decisões impulsionadas por estrelas cadentes do ego. Mas quando você o coloca no centro, tudo começa a orbitar corretamente. Suas emoções já não são o Sol, suas feridas já não são o sistema. Sua alma se reestrutura ao redor da sua voz, da sua palavra, do seu espírito. E o que antes era confusão se transforma em uma harmonia silenciosa e sagrada. Por que é tão difícil nos entendermos? Porque a alma humana é um mistério até para si mesma. Podemos estudar 1000 livros de psicologia, explorar nossas emoções, revisar nossa história. E ainda assim, sentir que algo nos escapa. Porque a verdadeira profundidade da alma não se revela com conhecimento humano, mas com revelação divina. É o Espírito Santo quem ilumina os cantos ocultos do coração, quem mostra a você o que nem mesmo você sabia que estava dentro de si. Somente em sua presença você pode decifrar o mapa estelar da sua alma. E é aí que começa o processo real de autodescoberta, não a partir do ego, mas da rendição, não a partir da ansiedade de entender tudo, mas da humildade de se deixar guiar. Quando cada dia você começa se colocando diante de Deus, não está apenas orando, está explorando. Você está dizendo: Senhor, mostra-me o que há em mim que eu não vejo. Ensina-me a ler os sinais interiores com a tua luz. Revela as verdades que tenho escondido atrás das minhas máscaras. Leva-me onde eu não poderia ir sem ti. E sim, pode dar medo navegar por esse universo interior, porque às vezes há caos, há trevas, há vazios. Mas o Deus que criou as estrelas também pode acender a luz dentro de você. Ele não se assusta com seus abismos. Ele não se perde na sua confusão. Ele não julga você pelas órbitas errantes que seguiu. Ele vem para organizar, restaurar e levar você por uma viagem em direção ao seu verdadeiro design. Você não foi criado para viver em desordem interior. Você foi criado para refletir o céu. E quando você permite que ele seja seu guia astronômico interior, descobre que sua alma é mais vasta e mais bela do que jamais imaginou. Não pelo que você fez, mas pelo que ele plantou dentro de você. Há dons que você ainda não despertou. Há luzes que você ainda não acendeu. Há verdades que você ainda não ouviu. E tudo isso começa a emergir quando você decide a cada manhã abrir seu coração como se abre o céu, sem resistência, sem medo, sem esconder o que há. É assim que Deus trabalha quando você o coloca em primeiro lugar. Ele não apenas responde orações, ele explora seu interior com você. Ele não apenas consola, ele revela. Ele não apenas guia, ele transforma desde o mais profundo. Porque no fim, sua alma é um céu esperando para ser descoberto. E sua presença é o único telescópio que pode mostrar a você a beleza que habita dentro. Quando ele é sua prioridade, o caos se transforma em constelação. E toda a sua vida começa a brilhar, não por luzes externas, mas pelo resplendor de ter sido visto, compreendido e ordenado pelo Criador do universo e da alma. Número 15. Cada amanhecer é sua oportunidade de ressuscitar para uma versão melhor. Cada dia traz consigo um mistério pascal, porque não se trata apenas de viver, mas de morrer bem e ressuscitar melhor. Cada noite é uma cruz invisível, onde a alma entrega o que já não deve carregar. E cada amanhecer é um túmulo vazio, onde Deus declara: eis que faço novas todas as coisas.
Quando você coloca Deus em primeiro lugar, sua existência se torna um ciclo sagrado de rendição e renascimento. Você não vive simplesmente para repetir rotinas, vive para ser transformado, porque como diz 2 de Coríntios capítulo 4, verso 16, ainda que o nosso homem exterior se vá desgastando, o interior se renova de dia em dia. Você morre a cada noite para o homem velho, para as feridas que foram ativadas, para os pensamentos que não edificaram, para as palavras que talvez não deveria ter dito. Morre para sua autossuficiência, para sua pressa, para sua agenda cheia, mas seu coração vazio. E essa morte, embora simbólica, é real. Porque se você não morre para o ego, para o controle, para o orgulho, não pode nascer para o espírito, para o propósito, para a graça. A vida sem morte diária se torna estagnada. Você se apega ao que foi e não se permite ser o que Deus está tentando formar. Mas se a cada noite você decide entregar, soltar, crucificar tudo o que não se parece com Cristo, então cada amanhecer se torna uma ressurreição gloriosa. Cada manhã que você desperta com Deus em primeiro lugar, está celebrando sua Páscoa pessoal. Não a dos calendários litúrgicos, mas a da alma obediente. Uma ressurreição diária, onde você deixa o túmulo do ontem e caminha para o dia com uma identidade renovada. Já não age a partir de suas emoções feridas, mas a partir do espírito que vivifica. Já não decide a partir de sua lógica limitada, mas da sabedoria que nasce na intimidade. Já não carrega o peso do passado, porque foi ressuscitado com Cristo para uma esperança viva. É nessa comunhão matinal que o milagre acontece. Ali, no altar invisível do seu quarto, celebra-se um funeral sagrado e uma coroação simultânea. Você entrega o velho e recebe o novo. Morre para o eu e renasce para o propósito. E enquanto lá fora todos se preparam para sobreviver a mais um dia, você já está ressuscitando para vivê-lo em plenitude, porque seu dia não começa com um alarme, começa com um encontro. Não começa nas redes sociais, começa no trono da graça. E por isso sua vida se diferencia, porque todo aquele que morre com Cristo ao amanhecer, caminha com ele durante o restante do dia. Nem todos entendem esse ciclo. Muitos temem morrer para o eu porque acreditam que perderão algo. Mas o que se perde não se compara ao que se ganha. Morrer para a carne, para o rancor, para a vaidade, para o orgulho, é o preço de nascer para o amor, para a compaixão, para a paz. Não é autoajuda, é rendição espiritual. Não é esforço humano, é graça encarnada. Cada dia que você decide morrer para o velho, Deus lhe dá a chave de uma nova dimensão de si mesmo. Porque você não é apenas o que fez ontem. É o que Deus está despertando hoje dentro de você. Morrer para o eu não é fácil. Requer humildade, requer olhar para dentro sem desculpas, requer reconhecer que há atitudes, pensamentos, hábitos que não refletem Cristo. Mas não se trata de se condenar, trata-se de se render, porque o eu que não morre atrapalha a glória. O orgulho que não é crucificado bloqueia o fluir do Espírito. E a vida que não se rende diariamente acaba se tornando religião vazia. Mas quando você reconhece que cada dia é uma nova oportunidade de transformação, sua alma começa a florescer. Viver em ressurreição é perceptível. Percebe-se em sua maneira de falar, de olhar, de agir. Percebe-se na paz que carrega por dentro, mesmo que lá fora haja tempestade. Percebe-se em sua capacidade de perdoar, de começar de novo, de não arrastar o passado como uma corrente, porque quem ressuscitou não precisa continuar vivendo como morto. Quem teve um encontro matinal com o Deus vivo não caminha igual. Seus passos têm propósito, sua mente tem clareza, seu coração tem direção. E é aí que sua vida se torna um testemunho. Você já não precisa convencer ninguém. Sua maneira de viver, de responder, de avançar, fala por si só. Cada dia que você se apresenta diante de Deus, morre para o superficial e ressuscita para o eterno.
E isso sim muda sua vida por completo. Não é que tudo seja perfeito. É que agora você sabe onde renovar suas forças. Agora você sabe como soltar o que o desgasta. Agora você sabe que cada noite é uma oportunidade de entregar e cada manhã é um convite para começar de novo com Deus no comando. Quando você vive o ciclo de morte e ressurreição a cada dia, sua vida se torna uma Páscoa constante, um eco do túmulo vazio, um reflexo daquele que venceu a morte para lhe ensinar a viver de verdade. Você não precisa esperar o domingo de ressurreição para celebrar. Cada amanhecer é seu altar. Cada oração sincera é seu sepulcro rendido. E cada lágrima entregue é semente de glória. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele não apenas muda suas circunstâncias, Ele muda sua essência. Seu coração ressuscita, sua mente se renova, sua vida inteira proclama: eu já não sou o mesmo, porque morri com Cristo e nasci de novo. Querido ouvinte, percorremos juntos uma jornada extraordinária pelas dimensões sagradas de uma vida verdadeiramente entregue a Deus. Lembre-se, quando Deus governa desde a manhã, suas decisões do dia levam a sua assinatura. Quando sua natureza divina é ativada em comunhão, você deixa de viver como um simples humano para caminhar com a dignidade de filho do Altíssimo. Quando você aprende a linguagem do silêncio sagrado, descobre conversas íntimas que Ele estava esperando ter com você. Se esta mensagem tocou as fibras mais profundas do seu ser, compartilhe para que outros também descubram os segredos de uma vida verdadeiramente transformada pela prioridade divina. E lembre-se, cada amanhecer é uma nova oportunidade de demonstrar que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele muda completamente a sua vida.